Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sou o professor Rafael De Lázari e agradeço imensamente pelo carinho de você permitir que eu entre na sua casa aí para a gente bater um papo a respeito da disciplina de direitos humanos. Felizmente, direitos humanos vêm sendo cobrados com cada vez mais frequência nos concursos públicos e você, obviamente, como concurseiro que almeja a realização de um sonho de integrar o serviço público, precisa estudar os direitos humanos. Por que eu falo felizmente? Simples. Porque se você não levar a sua vida pautada por atributos como ética, dignidade humana, então você está contribuindo para um país pior, né? Você tem que contribuir para um país melhor, para que nós evoluamos, não para que a gente involua. Ok, pessoal? Bom, e falar em evolução, e em falar em nosso país, estou trabalhando os fundamentos dos direitos humanos. Vimos numa primeira análise o fundamento da dignidade, e estamos vendo um segundo fundamento, que é o fundamento da democracia. Comigo na lousa, pessoal. Então eu falei para vocês, a gente começou o fundamento da democracia e terminou, me deixou para falar algumas coisas para esse bloco. Eu falei que fora de um Estado democrático não há possibilidade de exercício pleno de direitos. E eu falei, olha pessoal, toma cuidado, se você não tem formação jurídica e está assistindo essa aula, a ideia de democracia representa uma diferenciação muito grande entre o que é o Estado democrático de direito e o que é o Estado de direito. Porque o Estado democrático é um Estado que atrela a legalidade, a ideia de justiça, a ideia de ética, etc. Que o Estado de Direito, portanto, é um Estado meramente legalista. Pois bem, pessoal, e a previsão no sistema de proteção de direitos humanos? Conforme está aqui na lousa, o fundamento da democracia também tem previsão no sistema de proteção dos direitos humanos. Você pode anotar aí, a democracia aparece, claro, na Constituição Federal, no preâmbulo da nossa Constituição, mas direcionando, obviamente, para o âmbito dos direitos humanos, você pode dar uma lida lá no artigo 29. Artigo 29, item 2. Está no preâmbulo da Constituição Federal, mas eu não quero esse foco. Eu quero o artigo 29, item 2 da Declaração Universal de 1948. Diz o seguinte, ó: no exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa está sujeita apenas às limitações determinadas por lei, exclusivamente com o fim de assegurar devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma, atenção, sociedade democrática. Vamos ler mais rápido agora? No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas por lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Portanto, existe arcabouço normativo do fundamento da democracia. Ok, pessoal? E a última informação que eu coloquei na lousa, volta aqui comigo, que a democracia pode se apresentar de 3 formas, pelo menos tradicionalmente, né? A doutrina costuma fazer mais classificações, mas o que a gente tem que perguntar é o que aparece em concurso. E essas 3 formas de manifestação do fundamento da democracia pode aparecer tanto numa prova de direitos humanos quanto numa prova de direito constitucional. Lembrando sempre que os fundamentos costumam pegar emprestado aqui dos direitos humanos matérias de outras áreas do direito, notadamente o direito constitucional. Esse é um caso, é um exemplo daquilo que eu venho falando. Democracia, pessoal, pode ser democracia direta, democracia indireta e democracia semidireta. Vou dar um conceito para vocês, tá? Democracia direta, indireta e semidireta, também chamada de participativa. Rafael, o que é democracia direta? Democracia direta que eu já vi aparecer em concurso com a expressão democracia pura. Democracia pura. O examinador, quando ele perguntava o que é a democracia pura, nada mais é que a democracia direta. Na democracia direta, você coloca aí no seu material, o cidadão expressa a sua opinião em questões relevantes diretamente. Na democracia direta ou pura, o cidadão expressa a sua opinião em questões relevantes diretamente, né? Os 2 grandes exemplos que eu posso dar para vocês são o plebiscito e o referendo, né? Plebiscito, uma consulta prévia em relação ao ato que vai ser praticado. Referendo, um ato de ratificação ou negativa de um ato que já foi praticado e depende de uma aceitação popular para que ele entre em validade, tá? Mecanismos de participação de soberania popular. Tudo bem, pessoal? Isso é democracia direta. Eu vou às urnas e digo se eu aceito uma coisa ou não. Eu, pessoalmente, eu não elejo ninguém para representar os meus interesses. Eu mesmo manifesto o meu exercício democrático cotidiano, tá bom? Democracia indireta, que pode aparecer na sua prova também como democracia
representativa. Democracia indireta pode aparecer como democracia representativa. Nela, você pode colocar em um conceito, democracia representativa, o cidadão escolhe alguém para representar os seus interesses. Na democracia indireta ou representativa, o cidadão escolhe alguém para representar os seus interesses. Como é que funciona, Rafael? É a democracia que você está acostumado a ver. A nossa democracia hoje, ela é muito mais representativa, ela é muito mais indireta do que direta, né? Então, como que funciona a democracia indireta ou representativa? Você escolhe os seus representantes. Você tem o seu deputado estadual, você tem o seu deputado federal, você vota no seu senador, você vota no seu prefeito, você vota no seu vereador, são as pessoas que vão representar os seus interesses nas casas legislativas, no âmbito executivo, tudo bem? A ideia é essa, tá bom? E por fim, nós temos a democracia semidireta, também conhecido como participativa. Repare bem que eu coloquei expressões sinônimas de propósito, porque o examinador costuma perguntar essas expressões sinônimas para aferir o conhecimento do aluno logo no começo, né? Então a democracia direta pode ser também chamada de pura, a democracia indireta também pode ser chamada representativa, e a democracia semidireta participativa, conceito que você pode colocar aí, nada mais é do que uma mescla, uma mistura das duas espécies anteriores. Democracia semidireta ou participativa é uma mescla, uma mistura das duas espécies anteriores. Rafael, você pode dar um exemplo de democracia semidireta ou participativa? Vem aqui comigo, eu posso dar assim tranquilamente. Sabe o projeto de lei de iniciativa popular? É uma mistura, projeto de lei de iniciativa popular. Você apresenta um projeto de lei de iniciativa popular, esse projeto começa na Câmara, como regra, é a previsão constitucional, tá bom? Mas o fato de você apresentar esse projeto de lei não significa que a Câmara não vai apreciar ele, vai analisar se ele é viável, se existe necessidade de readequações, etc. Então, existe uma manifestação de democracia direta, que você mesmo apresenta o projeto de lei da iniciativa popular, e depois os seus representantes vão fazer as devidas adequações em relação a esse projeto de lei. Democracia semidireta ou participativa. Tá bom, pessoal? Então, nós terminamos aqui o fundamento da democracia. Fundamento da democracia, recapitulando, portanto, segundo fundamento. Olha o tanto de informação que a gente trouxe. A gente trouxe, numa primeira análise, a diferença entre o que é um Estado de direito e o que é um Estado democrático de direito. Trouxe a previsão do sistema internacional e trouxe, por fim, as diferenças, né, as diferentes formas de manifestação da democracia. Democracia direta, indireta ou semidireta. Vamos trocar de lousa aqui para a gente ir para o terceiro fundamento. Esse, eu já adianto, que tem aparecido com uma frequência muito grande nos concursos públicos, tá bom, pessoal? E qual que é esse terceiro fundamento? Vamos pôr lá na lousa? Terceiro fundamento. Terceiro fundamento. Você pode colocar aí. Fundamento da razoabilidade barra proporcionalidade. Em tempos atuais, de força normativa de princípios, meus amigos, razoabilidade e proporcionalidade ganham uma importância que vocês não imaginam. Terceiro fundamento, fundamento da razoabilidade barra proporcionalidade. Então, vamos colocar algumas informações e depois a gente vai explicando, tá bom? Você vai colocar o seguinte, ó, decorrência do pós-positivismo. Então, estamos trazendo uma nova expressão para vocês. Uma nova expressão. Decorrência do pós-positivismo. Aí depois a gente vai ver as semelhanças, a estrutura da nossa análise do fundamento da razoabilidade e proporcionalidade é essa. E depois, por fim, a gente vai ver as diferenças. O examinador está cobrando bastante as diferenças, tá bom? E a sua manifestação como uma decorrência do pós-positivismo. As semelhanças não têm aparecido muito, não. Pessoal, vamos lá. Vem aqui comigo. Bom, acabei de falar para vocês que a importância da proporcionalidade e da razoabilidade tem sido maximizada nesses tempos de força normativa de princípios, tá bom? Por quê? Porque a gente tem falado muito em ponderação de interesse. Enquanto as regras se aplicam por subsunção, você adequa a norma ao caso concreto. Se houver a moldagem, você aplica a regra. Se não houver a moldagem, você não aplica a regra. Então, enquanto a regra se aplica por subsunção,
Os princípios aplicam por ponderação. Então você vai analisar o grau de incidência do princípio em um determinado caso concreto. E é óbvio que vai depender de um exercício ponderado e razoável do intérprete, do aplicador do direito, do criador do direito, etc. Então é uma decorrência do que a gente chama de pós-positivismo. Rafael, o que é esse tal de pós-positivismo? Bom, se é pós-positivismo, tem que ser algo que sucede, é depois de alguma coisa. E é depois do estado positivista. O que é o estado positivista? É o estado meramente legalista. O pós-positivismo, portanto, é aquilo que atrela a legalidade às ideias de justiça, de ética, de moral, de costumes socialmente aceitos. Rafael, parece que eu já vi você falando de alguma coisa nesse sentido. Sim, pessoal. É a superação do Estado de Direito pelo Estado democrático de direito. Simplinho, pessoal, sem segredo nenhum, tá bom? Então, o fundamento da razoabilidade e proporcionalidade é uma decorrência do pós-positivismo. Vamos para a lousa? Que eu quero ver as semelhanças entre razoabilidade e proporcionalidade. Semelhanças. Vamos colocar uma primeira? Coloca assim, ó. Ambas servem para evitar interpretações divergentes, contraditórias. Essa é uma primeira característica. Segunda característica, eu já adiantei para vocês, proporcionam exercício de ponderação. Estou só colocando no papel, na lousa, desculpem, o que nós já falamos. Uma terceira semelhança. Preservam o núcleo. Olha aí, a gente já viu essa expressão. Preservam o núcleo essencial dos direitos humanos. Tá bom? Bom, então, do que decorrem as semelhanças entre razoabilidade e proporcionalidade? Da necessidade de interpretar o direito como um sistema integrado. Tá bom? Então, razoabilidade e proporcionalidade proporcionam a necessidade de um direito como um sistema integrado. Evitar interpretações esdrúxulas, interpretações contraditórias, interpretações divergentes, até mesmo chegar a uma linha, a um padrão de atuação do aplicador do direito, do criador do direito, do intérprete do direito, etc. Tá bom? Pensar o direito como instrumento de coesão. Agora, isso tem aparecido na prova? Não, pessoal. O que tem aparecido na prova não são as semelhanças entre razoabilidade e proporcionalidade, são sim as diferenças entre razoabilidade e proporcionalidade. Comigo na lousa, pessoal. Eu vou até colocar em outra tela para a gente deixar bem esquematizado. Portanto, diferenças. Vamos lá. Diferenças. 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 É isso que o seu examinador vai perguntar. Você tem que saber as semelhanças para saber as diferenças. Óbvio. Diferenças. Razoabilidade vem do direito. Razoabilidade vem do direito anglo-saxão. Razoabilidade vem do direito anglo-saxão. Proporcionalidade vem do direito germânico. Pode parecer que não, mas isso já é uma diferença muito grande. O direito anglo-saxão se baseia mais na ideia de costumes, de precedentes. O direito germânico já é mais regrado, já é mais, o direito germânico já é mais objetivo, digamos assim, sistematizado. Tá? Então é uma diferença grande. A primeira diferença é que razoabilidade vem do direito anglo-saxão, enquanto proporcionalidade vem do direito germânico. Ó, exatamente pelo direito germânico ser mais objetivo, ser mais padronizado, você vai colocar o seguinte, ó, proporcionalidade tem parâmetros mais claros.
Proporcionalidade tem parâmetros mais claros. Já a razoabilidade proporciona processo interpretativo mais livre. Mais livre. Vamos para a terceira característica? Razoabilidade tem maior sentido filosófico. Razoabilidade tem maior sentido filosófico. Já a proporcionalidade, e é aqui que a coisa pega, tem maior sentido jurídico. Tem maior sentido jurídico. Pois engloba 3 subpostulados. Já vou falar quais são esses subpostulados, fiquem tranquilos. Vamos ver as diferenças primeiro. Razoabilidade vem do direito anglo-saxão, proporcionalidade vem do direito germânico, uma primeira diferença. Segunda diferença, proporcionalidade tem parâmetros mais claros, razoabilidade proporciona um processo interpretativo mais livre. Por quê? Porque razoabilidade tem maior sentido filosófico, enquanto proporcionalidade tem maior sentido jurídico. Vem aqui. Pessoal, proporcionalidade é voltado muito mais para o campo jurídico propriamente dito. Você tem que entender isso, tá? Você vai encontrar alguns doutrinadores que falam que não há diferença alguma entre razoabilidade e proporcionalidade. Eu até compreendo, tá? Eu até compreendo. Agora, você não pode negar o fato de que os parâmetros, os surgimentos dos institutos são parâmetros distintos. A razoabilidade é um sentido de mais filosófico. A lógica do que é razoável. A razoabilidade. Agora, a proporcionalidade tem um sentido jurídico muito maior. No sentido de objetivar, de sistematizar, de criar regras explícitas de aplicação de um determinado contexto. Vocês querem ver? Por quê? Porque a proporcionalidade se baseia em 3 subpostulados. Vamos ver quais são esses 3 subpostulados? Olha como a gente vai aprofundando a matéria. Deixa eu trocar de lousa. Vamos lá? Os 3 subpostulados da proporcionalidade. Coloquem assim, ó. Proporcionalidade engloba. Proporcionalidade engloba adequação, pertinência, idoneidade. Adequação, pertinência, idoneidade. Necessidade, é outro subpostulado, né? Necessidade, exigibilidade. Engloba proporcionalidade em sentido estrito. Isso aqui cai em concurso, Rafael? Isso aqui despenca. Despenca. Proporcionalidade engloba adequação ou pertinência ou idoneidade, são expressões sinônimas. Engloba também necessidade ou exigibilidade e engloba proporcionalidade em sentido estrito. Vem aqui que agora eu vou conceituar cada um para vocês, trabalhando esse sentido complementar que você deve analisar os 3 subpostulados da proporcionalidade. Adequação, pertinência e idoneidade. Você vai colocar o seguinte, ó, o meio escolhido tem de ser capaz de atingir o fim pretendido. Quando a gente fala em adequação, pertinência ou idoneidade, decorre do fato de que o meio escolhido tem de ser capaz de atingir o objetivo pretendido, o fim pretendido. Então, assim, se você tem mais de um meio possível, você tem que escolher aquele que seja capaz de atingir o objetivo, a finalidade proposta, aquele que complete a finalidade na sua inteireza. Agora, você não consegue analisar só esse subpostulado se você não analisar também os demais postulados. Então, vamos colocar o conceito desse e vamos colocar o dos outros 2, porque aí eu vou explicando para vocês o que eu quero dizer. Adequação, pertinência e idoneidade, conforme eu já disse, o meio escolhido tem de ser capaz de atingir o objetivo pretendido. Bom, conceito de necessidade ou exigibilidade, você vai colocar o seguinte, ó. Dentre os meios escolhidos, vale aquele que for menos gravoso. Vou repetir.
dentre os meios escolhidos, deve prevalecer aquele que for menos gravoso. Bom, então, como que é a ideia? Você vai acumulando, vocês estão entendendo? Olha como a gente vai chegando naquele meio que é realmente o efetivamente proporcional em sentido amplo. Bom, dentre os meios escolhidos, você tem que escolher aquele que vai conseguir atingir um objetivo. Beleza, tranquilo. Agora, vamos supor que exista mais de um meio possível. Exista mais de um meio possível capaz de levar ao atingimento de um objetivo. Bom, se existir mais de um meio possível, você escolhe aquele que é menos gravoso. Rafael, você pode dar um exemplo? Posso tranquilamente dar um exemplo. Vamos supor que você tem a notícia de que num determinado vilarejo de moradores, esteja escondido um terrorista. Bom, para você pegar esse terrorista, você tem duas maneiras, né? Fundamentalmente, no nosso exemplo aqui, para você pegar esse terrorista, lembrando, o terrorista está no vilarejo, com mais pessoas inocentes, etc. Então, tem duas maneiras de você pegar esse terrorista. A primeira maneira, você chamar os órgãos policiais, por exemplo, chamar a polícia especializada em combate ao terrorismo, etc. Fazer uma operação, certo? Cercar o perímetro, etc. Então, pegar só o indivíduo. Você vai até lá, prende o cidadão. Tá? Esse é um meio. O outro meio, para você pegar o terrorista e acabar com o problema, é simples. Você pega e está com uma bomba naquele vilarejo, explode tudo, o terrorista você acaba com ele, só que você mata também a população que mora lá naquela localidade. Bom, veja, os dois meios, eles conseguem atingir o objetivo pretendido, que é pegar o terrorista, que é acabar com o terrorista. Bom, se você vai lá e prende ele, você consegue acabar com o terrorista, você tira ele de circulação, e se você está com uma bomba e explode o vilarejo, você também tira o terrorista de circulação. Então, dos dois objetivos, quando houver mais de um meio possível, você tem que escolher aquele que é menos gravoso. O que é melhor? Ir lá e prender e tentar sacrificar o mínimo de vidas possível ou tacar uma bomba e matar todo mundo? É óbvio que ir lá e prender, fazer uma operação, etc. Então veja que você não consegue analisar só a adequação e separar a adequação da necessidade e da exigibilidade, que são expressões aqui que eu trouxe no segundo subpostulado da proporcionalidade. Tudo bem? Rafael, acabou? Então, dentre os objetivos, eu escolho o menos gravoso. Bom, nós temos que pensar também na proporcionalidade em sentido estrito. Vamos conceituar? Vai colocar assim no seu material. Proporcionalidade em sentido estrito. Dentre os meios possíveis e menos gravosos, se escolhe o mais efetivo. Veja só. Primeiro, então, você vai analisar qual que é o meio melhor para atingir o objetivo pretendido. É a ideia de adequação e pertinência. Depois, se houver mais de um meio possível, você escolhe o menos gravoso, que é a ideia de necessidade e exigibilidade. Depois, se houver mais de um meio possível e mais de um meio menos gravoso, você escolhe aquele que é mais efetivo, que é a ideia de proporcionalidade em sentido estrito. Então, o objetivo tem que ser possível, menos gravoso e mais efetivo. Vamos colocar isso? O meio. Para a gente completar, o que é um ato proporcional? O meio tem que atingir o objetivo portanto, a ideia de adequação, pertinência ou idoneidade. O meio tem que atingir o objetivo, tem que ser o menos gravoso, portanto, a gente atingiu a necessidade e a exigibilidade. O meio tem que atingir o objetivo, tem que ser o menos gravoso e tem que ser o mais objetivo. O mais eficaz, desculpem. Tem que ser o mais eficaz. O que é um ato proporcional, portanto? É um ato que atinge o seu objetivo, que seja o menos gravoso e que seja o mais eficaz. Quando a gente fala em um ato mais eficaz, a gente fala em proporcionalidade em sentido estrito. Vamos dar um exemplo?
Vamos dar um exemplo só para a gente fechar aqui a nossa aula? Tem ainda mais uma aula de fundamentos dos direitos humanos. Eu quero trabalhar depois as dimensões de direitos humanos. Só para que vocês entendam aqui o que eu quero dizer para vocês. Olha lá, vamos pegar o exemplo do terrorista, mais uma vez? Vamos completar o exemplo agora, tá? Bom, no exemplo anterior eu falava que você tinha duas opções. Ou você chamava a polícia especializada, ou você tacava uma bomba. Bom, vamos agora mudar o exemplo. Você tem notícia de que tem um terrorista em um determinado vilarejo. Vilarejo ocupado por pessoas inocentes, o terrorista está lá escondido. Então você tem mais de uma opção possível. Você tem a opção de mandar qualquer do povo, uma pessoa sem preparo técnico nenhum para efetuar essa prisão. Você tem a opção de tacar uma bomba no vilarejo e matar o terrorista e matar todo mundo. E você tem a opção de matar a polícia, de enviar a polícia especializada. As três maneiras você pode vir a atingir o objetivo que você está buscando. Tá, beleza. Agora, dentre essas medidas, você tem que escolher a menos gravosa. Bom, e a menos gravosa é ou você manda a polícia especializada, ou você manda um cidadão qualquer lá. Porque tacar uma bomba é o meio mais gravoso, certo? Você vai matar todo mundo. Bom, então você já anulou, né? Você tinha 3 opções, agora você tem 2 opções. Agora, dentre os meios mais objetivos e menos gravosos, você tem que você tem que buscar o mais eficaz. Bom, entre mandar qualquer do povo para prender o terrorista e mandar a polícia técnica especializada, qual que é o mais eficaz? A polícia técnica, é a pessoa que tem conhecimento, tem treinamento. Então você acha o ato proporcional através da conjugação desses 3 elementos. Objetividade, menor gravosidade e maior eficácia. Ok, pessoal? Portanto, esse é o terceiro fundamento dos direitos humanos. Fundamento da razoabilidade e proporcionalidade. Já vou deixar aqui na lousa o fundamento, deixa eu colocar aqui, fundamento da interdependência, o quarto fundamento. Nós vamos trabalhar no bloco que vem. Quarto fundamento. Quarto fundamento, fundamento da interdependência. Fundamento da interdependência, que você também vai poder ver na forma de gerações ou dimensões de direitos humanos. Fundamento da interdependência, você pode ver também aparecer gerações ou dimensões de direitos humanos. Ok, pessoal? Mas a gente volta, vem aqui comigo, a gente volta daqui a pouquinho, no próximo bloco, para trabalhar esse quarto fundamento e encerrar, assim, essa análise de fundamentos de institutos propriamente dito dos direitos humanos. Ok, pessoal? Quero trabalhar ainda futuramente alguns aspectos históricos, mas fiquem tranquilos que a gente vai dar uma abordagem bem completa dos direitos humanos para vocês. Valeu, até mais!